Estamos alegres. À noite eu tenho uma palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, que eu vou trazer. Estou feliz com todos os visitantes. Estou feliz também de rever alguns irmãos, né? Por exemplo, a Amanda, que foi falada aqui, eu fui líder dos jovens da Amanda. Hoje, por coincidência, essa semana, ela mudou aqui para frente. E ela disse que já estava paquerando a igreja. Então, seja bem-vinda, Amanda, seu noivo Guilherme, a irmã Marise, que também eu era um dos pastores lá da igreja que ela congregava, e agora é a oportunidade de estarem morando aqui na frente da nossa igreja, estão aqui. Todos os irmãos também que estão nos visitando, tá? Que seja a primeira de muitas vezes. Queria trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. O tema é cuidado com as raposinhas. Queria que você abrisse sua Bíblia em Cantares, no capítulo 2, verso 15. Cantares 2, versos 15. Vamos abrirem. Só deve estar pensando, pastor, por que eu não achou um livro mais fácil? Salmo é mais fácil. Os irmãos acharam? Amém? Foi pouco amém. Cantares de Salomão. Diz a palavra do Senhor. Cantares 2, versículo 15. Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço pela tua palavra, Pai. E peço nessa noite, venha falar aos nossos corações, Senhor. Que tudo aquilo que possa querer atrapalhar o teu servo, a tua serva, de receber a tua palavra, caia por terra em nome de Jesus. Toda distração com as coisas lá de fora, Senhor, todo pensamento, Pai, que tenta atrapalhar, Senhor, o sono nesse momento, tudo seja repreendido em nome de Jesus. Porque essa palavra não é minha, essa palavra é tua, essa palavra não é de baixo, essa palavra é de cima, Senhor. É uma palavra do teu coração, por coração da tua igreja. Eu sou apenas um instrumento em tuas mãos, Senhor. E o que eu te peço nessa noite, usa-me, Senhor. Usa-me como um vaso em tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
ano. No sapato. Então, meu irmão, a raposinho, o pecadinho, vamos eliminar, vamos tirar. Eu gostaria de trazer vamos analisar algumas raposinhas que muitas vezes têm entrado na nossa vida. Mas a Bíblia diz que a vinha, quando as raposinhas estavam entrando, ela estava em flor. O que significa em flor a vinha? Ela está quase pronta. Às vezes, nós prontos para o flor quer dizer uma vida de repente agradável ao Senhor. Mas se eu faço um comentário negativo e na ausência da pessoa, isso é o quê? O que eu vou ajudar aquela pessoa através do comentário que eu estou fazendo? A menos que seja para a gente chegar assim, aqui, irmão, está com problema tal, vamos ajudar. Se o intuito é ajudar, tá? Não vamos, olha, estamos comentando aqui alguma coisa, vamos ver o que podemos fazer para ajudar aquela pessoa a estar com esse problema. É diferente. Porque a fofoca é o inimigo, em primeiro lugar. A fofoca é igual aquele... Quem já viu aquele telefone, já brincou? Não sei se eu que sou mais velho que vocês, alguns irmãos aqui. Quem já brincou de telefone sem fio? Ah, não é aquele telefone de você ficar no negócio, não. É aquele que você vai falando no ouvido. Já viu? Você pega um monte de gente e de repente você traz uma informação para o primeiro, vai falando de ouvido, 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 até chegar ao último. Gente, quando chega no último, a informação é totalmente diferente. E parece que cada um que ouve vai aumentando. É assim a fofoca. A fofoca, a pessoa vai começando a falar um no ouvido do outro. E parece que a pessoa, de repente, quando ouve uma fofoca, tenta dar uma florida. Tenta dar uma aumentada. Porque talvez a fofoca, o que chegou a ele, não esteja tão interessante. Aí quando ele passa para o segundo, já passa maior, 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 maior. Assim é a fofoca. Ela vai se alastrando. E eu sempre digo assim, a fofoca, né, já teve irmãos até que citaram isso. A fofoca muitas vezes não, muitas vezes ela é caluniosa. O que é caluniosa? Eu de repente falo de alguém uma coisa que não é verdade. A fofoca às vezes é uma calúnia. Você vai lá, fala de uma pessoa que a gente mais muito vê aí. Quanto mais hoje, tem gente que ama a internet, estuda a internet. Meu irmão, na internet tem tanta calúnia, tanta mentira. Além da fofoca, tem... Gente, antigamente canal de fofoca era coisa de ímpio. O que tem um monte de programa de fofoca aí. Hoje,
tem canal de fofoca cristã. Gente, o que é isso? Fofoca, fuxico gospel. Gente, já dá para falar assim, pecado gospel. E sabe o que tem nesses fuxico gospel? A maior parte tem algumas coisas que verdadeiramente acontecem. A maior parte é calúnia. Às vezes eles põem um título lá. Se for ver a reportagem, você vê que é tudo mentira. E a calúnia é como já falaram aqui. Uma certa vez eu já ouvi esse comentário. Se eu pegar um saco de pena, pensa num saco cheio de pena, chegar em cima de um monte, soltar aquele saco de pena, lá de cima do monte, do pico do monte, é fácil ou difícil? É fácil. Aí tem gente que faz fofoca, faz calúnia e depois só diz assim: perdoa-me, desculpa. Só que você pede desculpa, agora eu quero ver. Você lançou, chegou lá em cima do morro, do monte, lançou aquele saco cheio de pena. Agora, a pessoa pede desculpa, vai lá catar as penas. Será que ela vai conseguir catar todas as penas que ela lançou de cima do monte? Não. Assim é a fofoca que se transforma em calúnia e muitas vezes destrói a vida de uma pessoa, muitas vezes tira uma pessoa de dentro da casa do Senhor. Quantas pessoas eu conheço que já não estão frequentando a casa do Senhor porque inventaram uma calúnia, inventaram uma fofoca, uma calúnia, e aquela pessoa, sem conseguir se defender, porque fizeram uma coisa que era mentira se tornar verdade, e a pessoa se afastou. Então, meu irmão, nosso trabalho aqui tem 1 ano e meio que nós estamos nesse lugar. Eu louvo a Deus porque Deus não tem permitido no nosso meio espírito de fofoca, que é espírito, é maligno. Irmão que fala de irmão é maligno. Então, quando chegar alguém para falar mal de alguém, você, fecha o quê? Fecha os seus ouvidos, porque se você abre os seus ouvidos, você é um fofoqueiro. Você abre o seu ouvido para um caluniador, então a fofoca leva a calúnia, leva a difamação. O que é difamação? Sabe o que é difamar? Por exemplo, eu tenho um bom conceito do Fernando, tá? Eu tenho um bom conceito do Fernando. Aí alguém chega, e muitas vezes calúnia, contando como se é uma calúnia, às vezes, chega e fala alguma coisa do Fernando, que não é, às vezes, nem quase sempre pode não ser verdade. E aquele conceito bom que eu tinha do Fernando, poxa, eu nunca vi Fernando, poxa, eu achava o Fernando um cara tão legal. Eu achava Fernando, como pode Fernando? Tem certeza que ele fez isso? Começa a ter uma imagem distorcida, uma imagem ruim do Fernando, por causa de quê? Daquilo que me falaram. Eu tinha tanto carinho pelo Fernando, mas por causa daquilo que me falaram. Gente, isso daqui não está acontecendo não, tá, gente? A gente fala assim, poxa, o pastor está com problema lá com o Fernando. Tô não. Nós somos amigos, irmãos. Mas tá, os irmãos estão conseguindo entender até onde a fofoca chega? A fofoca é destrutiva, ela destrói. A fofoca traz contenda entre os irmãos. Por exemplo, quando você for falar de alguém, existe a gente que tem um carro de GNV, a gente faz o teste do GNV, né? Na hora de falar do irmão, vamos passar pelo GNV também? Como assim, pastor? Eu tenho que ver se o que eu estou falando do meu irmão é gentil. É gentil. É com amor o que eu estou falando com o irmão? Gentil, N, é necessário. Eu preciso falar isso. Tem necessidade de eu falar isso do meu irmão? O terceiro, V, é verdadeiro. Então, se eu vou falar de alguém, passa pelo teste. É gentil, é necessário, é verdadeiro. Aí você, logo que você pensar nisso, você vai, sabe o que você vai pensar? Não passei no teste. Então eu não vou falar. Então a fofoca está se espalhando dentro das igrejas. E é uma raposinha. Quase ninguém que faz fofoca pede perdão a Deus pela fofoca.
E nós devemos o ter, tomar cuidado. Segunda coisa, que é uma raposinha, muitas vezes tem dominado, muitas vezes nos nossos corações, é orgulho. Tiago 4,6, só uma parte do versículo diz: Deus rejeita os soberbos. Só de saber que Deus rejeita, eu faço de tudo para não entrar no meu coração o quê? Soberba. Para não aceitar esse sentimento no meu coração. Porque eu já falei aqui, o inimigo tem duas intenções. Primeiro, é você, dois sentimentos malignos. Primeiro, é você se achar mais do que você é. E o outro é você se achar menos do que você é. Ele não quer que você tenha a visão exata de quem você deve ser, quem você é. Ele quer que você se ache menos do que você é. Por isso que tem irmão que diz assim: ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não valho nada, eu não sirvo para nada. Sabe quem joga esse sentimento na sua mente? É o diabo. O diabo joga o sentimento que você não tem valor. O diabo joga o sentimento que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, você não vai conseguir sucesso, você não vai conseguir isso, não vai conseguir. Isso é um sentimento que o inimigo joga no coração. Mas também o inimigo é aquele que quer que você se ache mais do que você é. Vai jogando o quê? Orgulho nos nossos corações. Eu já contei testemunhos aqui. Já teve momentos no meu ministério, na minha vida, que o inimigo tentou jogar orgulho. E eu não estava percebendo no início, eu estava o quê? Aceitando. Esses dias eu estava ouvindo um comentário, algo que aconteceu, foi até com um dos maiores teólogos, Charles Spurgeon. Ele estava no culto. Na hora do culto, de repente, chegou um irmãozinho para o Charles Spurgeon, que foi esse teólogo, e disse assim: pastor, eu quero louvar ao Senhor, eu posso? E o teólogo Charles Spurgeon falou assim: pode sim, meu irmão, espera. O culto foi andando, o culto passando, aí de repente ele chega de novo: pastor, não esquece não, eu quero louvar o Senhor. O pastor, o teólogo, o pastor Charles Spurgeon disse: não, meu irmão, vai ficar tranquilo, você vai louvar o Senhor. Aí o culto foi lá, o pastor pregou tudo, acabou o culto, as pessoas estavam indo embora, e o rapaz chegou e disse assim: pastor, poxa, eu perguntei para o senhor se eu podia louvar o Senhor, e o senhor disse que sim, e o senhor não me chamou. Aí o pastor disse assim: louva, meu irmão. Ele: não, mas agora foi todo mundo embora. Ele diz assim: você não falou para mim que quer louvar o Senhor? Pode louvar. Você não quer louvar o Senhor? Então não precisa que as pessoas estejam aqui. Porque muitas vezes no nosso coração é isso. O inimigo tenta jogar. Muitas vezes nós não percebemos. Aí queremos aparecer. Queremos que as coisas que nós fazemos sejam percebidas. Eu sempre digo para os irmãos: se você fizer alguma coisa para Deus e ninguém perceber, Deus está percebendo. O importante é a aprovação não do homem. Mais importante que o reconhecimento do homem é o quê? O reconhecimento de Deus. Aquilo que você faz em secreto, ó, glória. Muitas vezes não, nós fazemos e queremos que as pessoas percebam. Isso daí é orgulho que tenta entrar no nosso coração. Eu falo isso sempre: gente, não tem ninguém melhor do que ninguém. Quem é o melhor na igreja? É o pastor? Não. Todos nós. A irmã falou tudo, é Jesus. Mas todos nós, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui não tem ninguém mais importante do que ninguém. Todos nós temos a mesma importância diante do Senhor. Aqui qualquer pessoa, se chegar um morador de rua e chegar aqui talvez um político famoso, vai ser tratado da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. E eu posso te garantir, pode chegar o presidente da república, o púlpito ele não vai subir para falar. Não porque a gente não tem a honra nem nada, só que aqui é lugar de pregar a palavra. Eu estou só citando. Você tem o presidente, podia ser o governador, podia ser quem quisesse. O que a gente está falando é o seguinte: qualquer pessoa que chegar aqui vai ser tratada da mesma forma. Eu sempre falei: se chegar um morador de rua, não põe um morador de rua para fora.
Porque várias vezes aqui eu chamei morador de rua para vir no culto. Aí ele chega aqui, porque ele está todo rasgado, está sujo, vai botar para fora? Não, ele vai ficar sentadinho aqui, ele vai assistir o culto, porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui não tem. Nenhum de nós, se um dia vier um sentimento de grandeza no seu coração, repreende em nome de Jesus, porque é uma raposinha. Mais uma raposinha que muitas vezes nós não percebemos e vai entrando. É a mentira. João 8,44 diz: quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. E a palavra de Deus fala que se nós mentimos, se nós temos o hábito de ficar mentindo, nós temos o diabo como pai, não Deus, que é próprio dele. Eu me lembro, hoje você não vê muito, eu me lembro antigamente, 1º de abril, você tinha que tomar cuidado quando você atendesse o seu telefone, porque as pessoas ligavam para você, para quê? Para contar uma mentira, não era? O telefone tocava, aconteceu isso, eu não acredito. 1º de abril, dia da mentira. Sabe por que quase não acontece isso hoje? Porque a mentira foi se tornando cada vez mais comum. As pessoas mentem por nada. E é uma coisa, se nós vermos na palavra, é uma coisa que o Senhor odeia. Sabia que o diabo odeia? Quando você fala uma mentira, o diabo odeia, Deus odeia, desculpe, o diabo ama quando você mente. E guarde isso, a mentira nunca é necessária. Ah, pastor, mas eu menti porque eu tive que mentir, foi necessário. Meu irmão, nunca a mentira é necessária. Eu me lembro, eu até hoje trabalho com venda, né? E eu me lembro uma certa época que eu trabalhava com venda de calçado, igual minha mãe e tudo. E às vezes, eu tinha aquele conceito na minha mente, o quê? Que vendedor tem que, o quê? Mentir. Se não mentir, não vende. E algumas vezes eu usei dessa maneira de mentira, e um dia o Espírito Santo tocou no meu coração e disse assim: isso daí é do diabo. Você quer que eu abençoe suas vendas? Não mente mais. E muitas vezes, pelo Senhor dizer, não mente mais, o cliente disse assim: eu estou pensando em comprar essa mercadoria aqui. Eu disse assim: essa mercadoria daí eu não vende para ninguém, não. Como às vezes eu faço lá no bazar, lá na loja. Um dia lá teve um irmãozinho lá, que botou um terno, ia comprar, não sei se Vitor lembra, ele botou um terno lá, e disse assim: eu vou levar esse terno. Eu cheguei para ele e falei: está muito feio, meu. Ele é desse tamaninho, Jéssica sabe. O terno vindo abaixo do joelho. Eu disse: está muito feio, meu irmão, não leva isso não. Eu podia dizer: ó, tá chique, tá bonito demais. Só que nós somos servos de Deus. E nós temos que verdadeiramente se posicionar como servos de Deus. Deus sempre vai abençoar a verdade. Se alguém, aí você fala: pastor, mas tem situação, a pessoa chega para mim e diz assim, às vezes mulher para mulher, né? Tô bonita. Situação, né? Fala assim: tá arrumada, tá elegante, tá chique. É verdade, a máscara esconde, a irmã Bíblia está falando. Mas o que eu estou falando é o seguinte: tem que nos tomar cuidado como servos de Deus. Eu me lembro que uma certa vez, um pastor chegou para mim e disse assim, na época eu não era pastor: Rogério, arruma alguém para trabalhar lá em casa. Tinha uma irmãzinha nova convertida na igreja. E eu cheguei, tá? Peguei aquela irmãzinha nova convertida, falei assim: olha só, o pastor está precisando de alguém para trabalhar na casa dele. Aí a irmãzinha disse: então quero. E vai ser uma bênção trabalhar na casa de pastor. Amém, vai ser uma bênção. Passou uns 2 meses e a irmãzinha chegou assim e falou assim: pastor, chegou para mim: Rogério, eu não quero mais trabalhar na casa do pastor. Aí eu disse assim: mas por quê?
Ela disse assim, porque toda vez que alguém liga, o pastor manda dizer, diz que eu não estou em casa. Nova convertida. É mentira? É mentira. Irmão, a verdade, fale sempre a verdade. Eu já falei aqui, eu congreguei com um meu rapaz que ele mentia tanto, que o apelido dele era pai da mentira. De tanto que ele mentia. E quando ele falava a verdade, sabe o que acontecia? Ninguém acredita. É mais ou menos, já viu aquela pessoa que fica, se você vai para a praia e fica fingindo que está se afogando? Aí finge que está se afogando. Aí finge que está se afogando. Na hora que ele está se afogando mesmo, ninguém acredita. E o mentiroso, aquele que mente muito, é a mesma coisa. Ele fala só mentira. Eu te digo uma coisa, quando a pessoa é muito mentirosa, ela pega fama. Ela pensa que ninguém percebe que ela é mentirosa, mas as pessoas percebem. E quando ela fala uma verdade, ninguém acredita. Então, de repente, se você tem esse hábito, se alguém aqui tem um hábito de mentir, ou mente de vez em quando, fala para o Senhor, Senhor, vem me libertar dessa raposinha. Em nome de Jesus. Ah, pastor, tem que pedir perdão? Tem que pedir perdão, mas não só pedir perdão, mas pedir para o Senhor tirar o hábito da mentira. Outra coisa, outra raposinha, inveja. Olha o que Êxodo 20 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Sabe o que quer dizer inveja? Daí eu peguei, está no dicionário. Desgosto provocado pela felicidade e prosperidade alheia. Desejo de possuir o que é do outro. Gente, dentro da igreja tem pessoas, às vezes, que se sentem incomodadas, às vezes com o sucesso da outra pessoa. Não é porque, de repente, eu não tenho alguma coisa que eu não vou. Não é porque meu carro não é zero que eu não fique feliz do irmão ter comprado um carro zero. Poxa, irmão, bênção, que Deus te deu um carro velho, zero. Tem gente que tem inveja, às vezes, poxa, aquela família, aquele casal, né? Ele é tão feliz, tudo. Você admirar é uma coisa, existe uma coisa, chama admirar. Tem algo demais você admirar uma família bonita? Não. Eu posso olhar para uma família bonita e dizer, que família linda. O que é errado é o quê? A família ser linda, abençoada, te incomodar. A pessoa está tendo sucesso, está alcançando coisa, aquilo te incomodar. Isso se chama o quê? Inveja. Por isso que a palavra diz, não inveje, não inveje a casa do teu próximo, não invejes a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. Então, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado. E outra coisa, já chegou muita gente para mim e falou assim, pastor, ora por mim, que o meu vizinho está botando olho gordo que chama é o quê? É inveja, né, irmão? Olho gordo, e eu acho que as coisas lá em casa não estão andando bem por causa do olho gordo. Se você é servo de Deus, eu te digo uma coisa, não tenha medo de olho gordo, meu irmão. Em primeiro lugar, que nenhum mal, nenhum encantamento, a palavra diz que entra na tua casa. E a inveja, o olho gordo, só faz mal para o invejoso. Tá? Então esse negócio aí, de repente você foi ensinado errado porque você não conhecia a palavra. Então eu não tenho que ter medo de invejoso. O invejoso, ele tá com o próprio mal, o mal é com ele mesmo. Tá? Não pense que se de repente está acontecendo alguma luta que você está passando, no mundo passareis por aflições. A luta é as aflições que o Senhor disse que você vai passar, e não o olho gordo da pessoa. Então, você não tem que ter medo, meu irmão, você, servo de Deus, não tem que ter medo de inveja. Não, olha, trabalhe aí, o que os outros estão com inveja de você, dizer olho gordo. Tem um exemplo, às vezes eu vejo campanha de uma igreja, eu respeito as igrejas, mas a gente tem que falar ensinamento errado, venha porque vai ter o culto contra o olho grande. Gente, sai fora disso, meu. Isso não é de Deus. Nós temos que vir para o culto para adorar o Senhor, não ficar me preocupado com o olho gordo de vizinho, olho gordo de vizinho, né? Inveja de vizinho. O que a gente tem que tomar cuidado é isso. Eu vou citar algumas rapidamente, mais outras raposinhas para nós terminar. Uma, preguiça, Provérbios 6, o preguiçoso, preguiçoso, até quando ficarás deitado?
Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Isso é o Salomão, sábio. Poderia trazer várias passagens de Salomão para o preguiçoso, meu irmão. E preguiça, eu sempre digo, é o único pecado que a pessoa confessa na boa. Já viu? Quantos aqui já não confessaram? Ai, gente, eu estou com uma preguiça tão grande. Os outros pecados você até esconde. É preguiça, você fala assim, ah, pastor. Já tem irmão que já falou, pastor, eu não fui na igreja não, pastor, eu estava com uma preguiça. A Igreja Católica até coloca entre os pecados capitais. Gente, os pecados capitais é todos os pecados. A igreja, entre elas, põe a preguiça. E a preguiça não agrada a Deus. Deus gosta daquele que trabalha. Tanto é que a Bíblia diz, aquele que não trabalhar, não come. Então, se está vindo esse negócio tomando conta de você, repreende. Eu repreendo o espírito de preguiça na minha vida. Porque o preguiço... o próprio Salomão diz que o preguiçoso, ele deseja, mas ele se recusa a trabalhar para alcançar o que ele deseja, só fica desejando. Sabe aquela pessoa que deseja? Eu desejo tanto comprar um carro, eu desejo tanto comprar uma casa, eu desejo tanto isso, aquilo, mas a Bíblia diz que ele se recusa a trabalhar, então ele vai continuar sempre o quê? Desejando. E essa palavra que nós lemos aqui, falando do preguiçoso, se você ler uns 2 ou 3 versículos antes, manda nós aprendermos com a formiga. Às vezes eu olho para uma formiga assim, eu disse, misericórdia. Um dia eu vi uma formiga, ela estava subindo a parede, carregando um negócio lá, maior, 10 vezes maior do que ela. O negócio caiu. A formiguinha foi lá e desceu de novo, para poder pegar, para subir de novo. Mandando teu exemplo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós pensamos às vezes que é um pecado insignificante, mas desagrada a Deus. Outro pecado, que muita gente não acha pecado, é gula. Em primeiro lugar, crente já é conhecido por comer muito. Né? Crente é conhecido, o pessoal até brinca. Crente não bebe, mas come, né? Desse jeito que fala. E comer é muito bom, gente. Eu não falo que isso mesmo, não. Eu até brinco com minha esposa, minha maior diversão é comer, gente. Tirando louvar, estar na igreja. Eu gosto muito. Mas eu tenho que saber o limite do que é fome, do que é gula. Uma vez nós fomos fechar um buffet da minha filha, aniversário de 15 anos. Aí a moça lá fez o resumo do aniversário de 15 anos. Aí disse, ó, isso aqui é o suficiente para quantos convidados? Tal. Esse daqui é o suficiente. Aí ela fez a pergunta, mas é crente? Então tem que dobrar. Tem que aumentar. Tem que, se é crente, tem que aumentar o número. Então tira a bebida, não vai ter bebida? Não, tira a bebida e compensa em comida. Então comer é bom, gente. Só que tem gente que come, perdeu a fome. Quando mais gente quando vai para o rodízio, né? O rodízio é muito bom, né, gente? Fala a verdade. Coisa boa é rodízio. Quando eu vou ao rodízio, eu nem tomo café da tarde, nem lancho. Se deixar, eu nem almoço. Né? Porque o rodízio é muito bom. Só que quando eu sinto que minha fome terminou, eu paro. Quem já foi ao rodízio comigo sabe, quando minha fome termina, acabou. Porque se eu continuar ali, eu sei que eu vou cair no pecado do quê? Da gula. Então são coisas às vezes que são insignificantes. É uma raposinha tão pequenininha. Dificilmente aqui alguém já orou pedindo, dificilmente. Se tem 1 ou 2 é muito, que já chegou, Senhor, chorou, né? Porque pecado, quando a gente confessa e às vezes até chora. Senhor, me perdoa, Senhor, pela gula, por eu ter comido o que não era para eu ter comido. Eu nem vou perguntar, não, de repente é capaz de ninguém levantar a mão. Levantou, irmã Líbia. Glória a Deus, irmã Líbia. E para terminar, estamos terminando já. Outra raposinha
que nós devemos tomar muito cuidado. Avareza. O que é avareza, meu irmão? Tem vários nomes que dá. Pão duro. O pão duro, eu nem sei por que dão esse nome de pão duro. Mas pão duro. Mão de vaca. Mão de vaca eu já falei até para os irmãos que eu já imagino por quê. Como é a mão da vaca? É assim, né? A vaca não tem dedo. Aí, um exemplo, eu vou pegar o dinheiro aqui no bolso para poder ajudar uma pessoa lá na rua. Não dá para pegar, ó. Tem como, né? Mão de vaca, escorpião. É aquele que pensa em ajudar, quando põe a mão no bolso, o escorpião acho que morde, né? Que ele já pensou, já... Antigamente tinha uma novela, eu não vejo novela, tá? Sou sendo sincero, não vejo. Se eu vi falar. Pelo lugar, porque eu acho que não, pouca coisa de bom sai, nada pouco presta. Mas eu via muitas novelas antigas. Aí tinha um personagem, não sei se os irmãos lembram, Seu Nonô. Os irmãos lembram? Quem lembra, levanta a mão. Olha só quem é velho. Aí que você vê. Aí o pessoal entrega. Tem gente... Eu vi gente aí falando, eu já ouvi falar. Seu Nonô é aquele, né? Trancava a geladeira, Malu, lembra o detalhe, hein, Malu? A irmã Malu lembra o detalhe, trancava a geladeira. Gente, eu tinha uma tia que, misericórdia, também era... É terrível. E às vezes é avarento com as pessoas, é avarento com a obra de Deus. Se nós estamos abertos aqui à igreja, é porque as pessoas têm um coração generoso. Senão a igreja estaria aberta. Gente, nós estaríamos com a igreja aberta se todo mundo fosse. Se fosse aqui todo mundo avarento, a igreja estaria aberta? Fala a verdade. Não. Estaríamos fechados, não tinha como. Aluguel caro, luz cara, água cara, tudo caro. Mas louvo a Deus porque tem corações generosos. Mas eu vou falar uma coisa, vou confessar uma coisa para vocês. Eu já fui avarento. Não com as pessoas lá fora, mas na casa de Deus. Porque quando eu me converti, entrei para a igreja, uma coisa que eu falei, uma coisa que eu nunca vou fazer é ofertar e dar dinheiro. Eu via que as pessoas, quando o pastor falava, vamos tirar a oferta, na época era salva, né? Eu olhava assim, eu disse, eu não ofertar e dizimar, eu não vou. Durante um mês eu tinha esse pensamento. Ia para a igreja, todos os cultos, mas eu disse, ofertar e dizimar eu não vou. Não vou mesmo. Até que eu fui numa vigília, uma pessoa na vigília chegou para mim, não acontecia na minha igreja, na época que eu me converti, foi até na Nova Vida de Caraí. O pastor Reginaldo, a filha dele frequenta os cultos aqui quinta-feira. Eu fui na igreja, eu ia na igreja, eu fazia tudo, participava de tudo, mas ofertar e dizimar, eu disse, não. E uma vigília que eu fui, foi até em São Gonçalo, fui numa vigília, uma pessoa chegou para mim e disse assim, Deus mandou falar para você, você é infiel. Quando falou aquilo, gente, deu vontade de sair da igreja. Eu disse assim, infiel por quê? Poxa, eu estou em todos os cultos, eu acho que tinha um pouco mais de um mês, tinha uns 2 meses. Aquilo começou a me questionar e fiquei aborrecido. Sabe quando estraga a vigília para você? Primeiro que eu era de uma igreja que não tinha nada de revelação, nada de profecia, mas aquilo ficou me incomodando. Eu não vim embora porque era de madrugada, eu estava em São Gonçalo, no meio de um lugar que era no meio do mato, do nada, ali do lado da Plastigel, ali tem um lugar ali que entra para lá. Eu disse assim, meu Deus do céu, estragou minha vigília, eu fiquei aborrecido. E no dia seguinte eu comecei a orar ao Senhor e disse assim, Senhor, a moça falou que eu sou infiel. Eu sou infiel em quê? Aí o Senhor falou no meu coração, foi a primeira vez que eu senti Deus falando no meu coração. Você é infiel porque você não oferta nem dizima na minha casa. E eu te digo uma coisa, aquilo ali eu devia ter 2 ou 3 meses de convertido. Nunca mais. Né? Eu frequentei a igreja, eu era jovem, tudo, nunca mais eu fiquei sem participar de um culto. Tá? Eu não estou falando de vocês não, estou falando de experiência minha. Pessoal, eu e Deus. Eu nunca participei de um culto sem ofertar na casa do Senhor. Eu nunca fiquei mais na igreja, desde aquele dia, sem dizimar na casa do Senhor. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero ser infiel.
E o Senhor tirou de mim aquela avareza. A avareza que eu tinha, eu não tinha avareza com as coisas lá fora. Mas eu tinha avareza, talvez eu sentasse numa lanchonete, talvez eu sentasse num lugar e pagava a conta para todo mundo. Poderia ser de mim mesmo. Mas com a casa de Deus eu era totalmente. O Senhor modificou e transformou meu coração. Então eu falo mesmo, pensa num cara, para as coisas de Deus eu era avarento. Então, meu irmão, é uma raposinha. Estou falando só para as coisas de Deus, eu estou falando de ajudar. Quem você puder ajudar, nós pregamos isso essa semana. Você ajuda. Outra, eu ia terminar, mas vi aqui que tem, só rapidinho. Outra raposinha, palavrão. A palavra de Deus diz, da boca sai o que o coração está cheio. Gente, cada vez mais comum hoje, nós vemos pessoas dentro da igreja falando palavrão. Você, de repente, de vez em quando, escapole palavrão da sua boca e fala assim, Senhor, me liberta disso, porque isso desagrada ao Senhor. Desagrada, meu irmão. Quando você fala uma palavra, a Bíblia fala que nós prestaremos conta de todas as nossas palavras diante do Senhor. Ah, pastor, mas quando eu estou estressado, então você chega assim e diz assim, Senhor, me controla, me dá domínio próprio. Porque lá fora é a coisa mais normal. É difícil hoje você ver um programa que não tenha palavrão. É difícil. É difícil hoje você querer ver um filme que não tenha palavrão. E você tem que, o seu linguajar tem que ser de um cidadão dos céus, meu irmão. O seu linguajar tem que ser diferente. Então comece a se controlar. Porque o que acontece? Se eu chamar os irmãos aqui, irmão, vem cá, fala durante 1 hora aqui no púlpito. Você vai chegar aqui no púlpito e vai se controlar para não falar um palavrão. Você vai se controlar para não falar uma besteira. Da mesma forma que você se vigia, se você chegar e subir aqui, se vigie no seu dia a dia. Começa assim, eu vou me vigiar. E toda vez que você falar, você chega assim, Senhor, me perdoa. Me perdoe que não deixe palavra deste tipo sair da minha boca, porque minha boca é para glorificar o Senhor. Amém? Então, palavrão, outra coisa que os irmãos têm que tomar muito cuidado. Espero que aqui não tenha nenhum. Mas é uma raposinha, é pecado, ciúme. Não tem ciumento não, né, gente? Não tem nenhuma irmã ciumenta, não tem nenhum irmão ciumento. Tem. Se tem, pede para o Senhor tirar. É diferente o zelo. Às vezes a gente tem um zelo, né, pela nossa esposa, pelo marido. Você tem um zelo, você tem um cuidado. Uma vez, eu já contei aqui, teve um irmãozinho de uma igreja que botou no zap da minha esposa. Você continua muito bonita. Aí minha esposa veio. Ela não é fofoqueira não, mas o certo de esposa é fazer isso. Aqui, irmão, o que botou para mim? Aí eu cheguei para o infeliz, pensa que pastor é bobo, né? Eu disse assim, olha só. Pare de dar em cima da esposa dos outros. Eu não estou dando em cima não, pastor. Foi só uma forma. Eu disse assim, ó. Dá em cima da sua esposa. É igual um dia desse, chegou um amiguinho um amiguinho do Lucas lá. Tia, você está cada vez mais linda. Eu disse assim, ó, elogia as meninas lá fora. Minha esposa, quem elogia sou eu. Pastor é bravo. Não, gente. Deixa eu cuidar do que é meu. Desejo, não é por ciúme, não. Ela sabe que eu não sou ciumento. Às vezes tem que se posicionar. Igual teve um irmãozinho uma vez, botou no zap dela. Chegou assim e disse, me passa o seu zap que eu tenho uma revelação de Deus para você. Aí ela, amor, aqui. Aí eu disse assim, fala assim, ó. Manda ele passar a revelação para o marido. Fala assim, meu marido é pastor, passa a revelação para ele. O infeliz passou? Porque tem muita gente aí, cuidado, gente, tem muita gente que ele joga, vai que cola. Ele chega lá, põe no zap lá da sua esposa, lá no Facebook. Ah, você está muito bonita, vai que cola. E ela diz assim, obrigada. Ai, você acha mesmo? Vai que cola.
Por isso que muito hoje nós estamos vendo tanto escândalo dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque não vigia. Então a gente tem que zelar? Tem. Mas ciúme é outra coisa. Tem um irmãozinho bênção, né? A gente sabe quando é bênção, quando não vale nada. Irmãozinho bênção, ele acordou com a esposa batendo nele. Ele acordou, a esposa batendo, aí ele... Mas o que houve? Ah, sonhei que você estava me traindo. Aí tacou-lhe o tapão no irmão. Mas o que eu tenho que te falar? Se você é ciumento, uma coisa que tem que ter no relacionamento é confiança. Pede para o Senhor, Senhor, tira esse excesso de ciúme, porque isso está atrapalhando a minha relação. E se nós vermos, o ciúme é um motivo. Se você vê esses jornais que passam na Record, na Band, cheio de crimes, pode reparar, 80% é por causa de quê? Crimes passionais. Ontem parei, gente, foi coisa de 5 minutos que eu vi um jornal desse. 2 reportagens que teve. O namorado matou a ex-namorada. O outro, o namorado achou que a namorada tinha traído e matou. Por causa de quê? Excesso de ciúme. Então é um sentimento maligno. A Bíblia diz que entre os que não vão entrar no céu está o ciumento. Então chega assim, ó, é a raposinha. Parece que não. Então se a esposa for ciumenta, esposa, viu Deus falando? Como diz Isabel, fala a Deus. Esposo, viu Deus falando? Porque é Deus falando mesmo. Porque acaba, atrapalha. Nós podemos ver ciúme na Bíblia. Caim matou Abel por quê? Ciúme. Saul amava Davi, passou a odiar por quê? Ciúme. Os irmãos de José lançaram ele no poço por causa de quê? Ciúme. Então ciúme é destrutivo ou não é? É. E para terminar, tem murmuração. Raposinha, Deus não suporta murmuração. Sabe o que é murmuração? Pessoas que vivem reclamando. Você vê aquela pessoa que só vive reclamando? Nada está bem, nada. Está sempre insatisfeita, nunca está satisfeita. Nunca está satisfeita com nada. É ingrata, gente, eu falo mesmo. O murmurador é ingrato. Deus está abençoando e a pessoa não consegue enxergar a bênção de Deus. Vive reclamando, Deus, mas por causa disso. Deus, essa família é muito ruim. Deus, esse emprego é muito ruim. O emprego é ruim, vai lá e Deus tira o emprego, meu. Então, murmuração e para terminar, incredulidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos nos colocar de pé. Gente, se a gente for falar de raposinha, a gente vai ficar até amanhã. Que o Espírito Santo ministre no seu coração as raposinhas que não foi falada e muitas vezes tem nas nossas vidas. E que verdadeiramente nós possamos dizer para o Senhor, Senhor, esses pecadinhos que parecem ter tão insignificantes, mas desagradam ao Senhor. Meu irmão, ninguém tropeça numa montanha, a pessoa tropeça numa pedra. E às vezes uma pedra que você nem percebe. Em coisa pequena, coisa boba. Nesse momento eu queria que todos colocassem a mão no coração. Eu vou colocar também, sabe por quê? Porque muitas vezes eu deixo que raposinhas também entrem na minha vida. Porque a raposinha, muitas vezes, ela se disfarça. Muitas vezes, raposinhas é aquela que ninguém percebe. Ela é tão pequenininha. A raposa já é pequena, imagina a raposinha. É tão pequenininha que ela, mesmo tendo uma cerca, o agricultor vai lá e põe uma cerca para... A raposa não consegue entrar, não consegue estragar a vida espiritual. Sabe o que a raposinha faz? Ela cava e ela entra por baixo da cerca. E ela chega na vinha que estava em flor e ela destrói. Então, muitas vezes você não entende por que você não está dando fruto na casa do Senhor. Você não entende por que você não está conseguindo caminhar na casa do Senhor. Você não consegue entender por que você se afastou da casa do Senhor. E muitas vezes não foi por causa de coisas grandes, foi por causa de coisa pequena. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Deus Todo-Poderoso, eu quero apresentar cada vida que está aqui, apresenta a minha vida, porque essa palavra não é para os irmãos, é para todos nós, Senhor, apenas para os irmãos. E eu peço a Deus, se tem raposinhas nas nossas vidas, Pai, que muitas vezes tem atrapalhado a nossa vida espiritual, tem atrapalhado o nosso caminhar contigo, Pai, que essas raposinhas sejam destruídas nessa noite em nome de Jesus, Pai. Vidas se fiquem libertas dessas raposinhas em nome de Jesus, Pai. Porque o inimigo ele tem que ser envergonhado em nossas vidas, Pai. E o teu nome tem que ser glorificado. Eu peço nesse momento que através da tua palavra, essa palavra fique guardada no coração, possa ser colocada em prática, Senhor. E que cada vida seja abençoada nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.